Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Estava ali atrás intercedendo pelo culto, desde que eu recebi o convite para trazer a palavra hoje, orando por essa palavra. Porque eu não tenho nada para falar para vocês de mim. Nada, mas aquele que me enviou, ele tem uma palavra para cada coração nessa noite. Você está preparado? Seu coração está preparado? O pastor pediu para eu falar sobre o poder da igreja que ora. O poder da igreja que ora. Então olhe para o seu irmão e diga para ele: você é a igreja. Repete, olha bem no olho dele e fala: você é a igreja. Agora, olhe para todos os cantos aqui do nosso salão e fala: nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então, há um poder na igreja que ora. Há um poder na igreja que ora. Então, tem algumas coisas que nós não podemos ignorar quando nós vamos falar de oração. E o que é que nós não podemos ignorar? Primeira coisa que nós não podemos ignorar são as nossas lutas, crises, dificuldades, doenças, perdas, lutos. O sol nasce para todos, não é assim? A chuva não cai para todos. O dia mau vem para todos, o dia bom vem para todos. Todos nós passamos por situações. Qual é a diferença entre a igreja que ora e as pessoas que não oram? Qual é a diferença? Existe uma diferença que está escrita lá em Abacuque. Há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Há uma diferença. Sabe qual é? A principal? É você passar pelo que você tem que passar de mão dada com o Senhor, com o teu Deus. Há uma diferença muito grande. Amém? Então, essas questões todas aqui, só para introduzir a nossa conversa, elas não podem ser ignoradas por nós. Não pode. Nós temos que reconhecer quais são as nossas lutas, quais são as nossas dores, quais são as nossas dificuldades. Obrigada. Quais são as nossas tentações, pelo que é que nós temos pecado, caído. Nós temos que ter consciência de quem nós somos. É o primeiro passo, é reconhecer a nossa fraqueza, porque nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. A nossa primeira condição é essa. A nossa primeira condição é essa. Deus deixou a gente morto lá no nosso pecado? Não. Ele nos amou primeiro, certo? Ele foi lá nos resgatar onde nós estávamos, perdidos nos nossos pecados. Ele não nos deixou ali, caídos e prostrados. Então, a segunda coisa que nós não podemos ignorar, depois de reconhecer toda essa nossa condição, é reconhecer, nós não podemos deixar de reconhecer a urgência da oração. Mas por que eu tenho que reconhecer a urgência da oração? Por que eu tenho que orar? A palavra de Deus, já escutei isso. A palavra de Deus diz lá no Salmo 91, no Salmo 139, que antes que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe. Então por que eu tenho que falar para Ele? Olha, eu escutei essa conversa. Aí eu falei: não, tudo bem. Deus já sabe sim o que está no seu coração. Ele já sabe o que você vai dizer antes mesmo de você falar. Mas Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a sua voz, clamando por Ele, chamando por Ele, o adorando, colocando diante dEle todas as suas situações. Mas por que tem uma urgência na oração? Por que tem uma urgência na oração? Porque quando Deus criou o Éden, lá no Éden já havia um ser querendo desviar o homem e a mulher do propósito de Deus. Lá no Éden já havia um ser que fez com que Adão e Eva se desviassem do propósito original de Deus. Fez com que eles caíssem no pecado original. E por essa grande questão nós temos que orar. Porque esse mesmo ser que fez com que Adão e Eva caíssem, ele quer fazer com que eu e você caiamos, com que as nações caiam. Esse mesmo ser. Então, há uma luta entre o bem e o mal, da qual nós estamos engajados. Quer a gente saiba, quer a gente não saiba.
E quando a gente fala, a igreja que ora, né? Por que a gente tem que entender a urgência da oração? Porque nós somos a igreja. Lembra que nós falamos? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E a igreja, desde que a igreja é a igreja, desde que ela nasceu, foi fundada, lá a igreja primitiva, lá em Pentecostes. E antes da igreja ser fundada, em Jesus já havia, né, um grande poder liberado sobre a terra para roubar, matar e destruir a igreja. Quando Jesus foi anunciado que Jesus viria, os magos avisaram o Herodes, o que ele fez? As trevas, através dele, liberaram os decretos de morte. Todas as crianças, todos os meninos com menos de 2 anos naquela época morreram. Morreram porque através de Cristo a igreja iria nascer. A perseguição à igreja, ela é real, ela é concreta sobre nós, sobre eu, que sou a igreja, sobre você, que é a igreja, sobre nós. Então nós temos que tomar consciência de que há uma batalha espiritual. Se vocês forem lá em Efésios 6, queria pedir para vocês abrirem a palavra em Efésios 6. Eu vou ler um pedacinho aqui de 10 a 14. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, está aqui o texto que vai dizer para você por que é urgente a oração. Eu tenho que ter consciência de que eu estou no meio de uma guerra espiritual e que a minha luta não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades, contra seres espirituais nas regiões celestiais, seres do mal. Seres do mal. Os intercessores, alguns intercessores que têm compartilhado que foram liberadas forças sobre a terra, né? 2020, 2021, e as trevas têm vindo com força sobre a terra para roubar, matar e destruir. E nós temos visto isso com nossos olhos. Nós temos visto isso com nossos olhos. E há um chamado do Espírito Santo de Deus para a igreja orar. Há um chamado do Espírito Santo de Deus para a igreja se posicionar. E a igreja é você. Não pense naquele que não está aqui. Olha, aquela pessoa está aqui. É para ela, não, é para mim e para você. É para você que está me ouvindo. Há um clamor do Espírito. O Espírito está nos chamando. O Espírito Santo de Deus está nos chamando enquanto igreja, para nós nos posicionarmos nessa guerra que está sobre o planeta Terra. As trevas têm cobrido esse planeta. E o Senhor me mostrou, em visão, em oração outro dia, que o louvor do povo de Deus e que as orações do povo de Deus é o que vai iluminar a terra nesse tempo de escuridão. Aonde você está, igreja? Aonde está a sua voz de adoração? Aonde está a sua voz de oração? Aonde está a sua voz de intercessão? Aonde você está nesse tempo? O inimigo tem conseguido te calar? O espírito que tem dominado esse tempo tem conseguido colocar medo em você? Tem conseguido te calar? Tem conseguido te fazer prostrar, te paralisar, te engessar? É isso que você tem vivido na sua vida? Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que nessa noite, todo espírito de medo, toda paralisia espiritual sobre as nossas vidas vai cair por terra em nome de Jesus. Todos os grilhões sobre os nossos pés, eles vão ser quebrados no poder do nome e do sangue de Jesus.
porque há um exército sendo chamado para uma grande guerra. Existe um exército, e esse exército aqui, está aqui dentro dessa igreja, está me ouvindo aqui através da internet. É com você que eu estou falando. O Senhor está te chamando. Sacode essa poeira, lança sobre o Senhor essa tristeza. Adore a Deus até que essa tristeza vá embora. Chore na presença de Deus até essa lágrima secar e essa tristeza ir embora, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Você sabia? Você não tem que estar alegre o tempo inteiro, mas se você estiver triste, você vai dobrar o seu joelho e o Senhor vai te alegrar ali, quando você derramar o seu coração na presença dEle. Então, é com você que eu estou falando. Há uma chamada, venha, toma posição, vem tomar posição aqui nessa guerra. Tira essa roupa velha, deixa o Senhor colocar uma roupa nova em você. Tira essa armadura, vamos receber uma armadura nova, uma unção nova para guerrear nessa noite. O Senhor quer colocar armadura nova, derramar autoridade sobre a sua vida. Se posicione hoje em santidade, diga não hoje à natureza pecaminosa que quer te dominar. E toma uma posição diferente, porque é urgente a oração. A oração chamada urgente. Quantos estão perecendo nos hospitais? Quantos estão precisando de salvação? Quantos estão precisando de uma palavra? Quantos estão precisando? Quantos estão precisando? E Deus conta comigo e conta com você. Nós somos a voz que clama no deserto. Nós somos a voz que clama no deserto, porque é para nós nos arrependermos, sabe por quê? Porque o reino de Deus é chegado, já chegou, está aí, Jesus está às portas para buscar a igreja, pode ser individualmente ou coletivamente, em qualquer momento. A gente tem que estar preparado, nós temos que estar preparados. Então, duas coisas eu já falei aqui que nós não podemos ignorar: a nossa realidade interna e a urgência da oração. Então, por que é urgente a oração? Porque nós estamos no meio de uma guerra. E nós somos alistados nessa guerra como soldados, que vamos ser revestidos de poder e autoridade para guerrear, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? E tem uma outra coisa que nós não podemos ignorar. São 3 coisas que nós não podemos ignorar. Sabe qual é a terceira coisa? É o poder de Deus. Porque não tem como eu orar se eu não creio no poder de Deus. Ah, Deus é poderoso. Ah, é mesmo. Deus é poderoso para abençoar aquela irmã. Ah, Deus é poderoso para abençoar aquele irmão. E eu acho que Deus não consegue não, dar conta de mim, de resolver minha vida, de me transformar, de mudar a minha história. Não, Deus comigo não. Eu creio em Deus sim, que vai fazer. Mas você crê em Deus? Crê? Então nós temos que saber quem é Deus. Aí eu queria pedir para vocês abrirem lá em Colossenses. No livro de Colossenses, de 2 a seguir. Diz assim: para que os corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Tende o cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo,
sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáis mortos no pecado e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de nenhuma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quem nós somos em Cristo? Quem? Cadê o poder de Deus? O poder de Deus está manifestado em Cristo. Cristo é a manifestação perfeita do amor de Deus sobre nós. Em Cristo, no nome de Jesus Cristo, está todo o poder. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E a palavra diz que nós somos chamados para estar com Ele. Estar com Ele. Cooperando com Ele. Trazendo à luz o reino dEle. Porque há autoridade no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus. Não tem situação que o Senhor não possa modificar na sua vida. Mas o Senhor é impossível. Não é impossível. Ao homem é impossível. Mas a palavra de Deus fala: creia e verás a glória de Deus. O que é impossível para você? Para Deus não é. Para Deus não é. Deus não precisa de equações. Deus não precisa de cartilha. Ele tem um modo próprio de fazer na minha vida e na sua vida. Ele tem um modo próprio. Ele vai olhar para você. Ele vai olhar para o seu coração. Você sabe o que ele vai ver? Sabe o que ele vai ver quando ele olhar para o seu coração? Para ver como que ele vai fazer na sua vida? Ele vai fazer o que está escrito lá em Isaías 53, 1 e 2. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: quem creu na nossa mensagem? Quem creu? Vocês estão acreditando nisso que eu estou falando? Vocês estão crendo nessa palavra que eu estou falando para vocês? Porque essa palavra não é minha, é a palavra de Deus, é a Bíblia que diz. Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Porque o Senhor quer manifestar o seu braço sobre as nossas vidas. Ele quer vir sobre as nossas vidas com braços fortes e mãos poderosas nessa noite. Ele quer. Mas Ele olha para o seu coração nessa noite, olha para o meu coração. Você crê que Ele pode fazer isso? Ele está nos desafiando a crer. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então chegou o tempo, igreja, que não dá mais para entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Não dá mais. Não dá mais, tem que descer. A palavra tem que descer para o nosso coração. Ela tem que gerar fé nas nossas vidas. Ela tem que transformar as nossas vidas. Acabou o tempo de brincar. Acabou o tempo, igreja. Acabou. A palavra tem que descer para o seu coração. Ela tem que gerar fé na sua vida. Ela tem que gerar mudança na sua vida. Ela tem que gerar transformação na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então você tem que crer no poder do Senhor. Sabe que a palavra de Deus fala? Que agindo Deus, quem impedirá? Você não precisa temer o homem. Você não precisa ter o meu homem. O que te pode fazer o homem? Não, você tem que temer a Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Então essas três coisas a gente não pode ignorar. A nossa situação real, como nós estamos diante de Deus, a urgência da oração, porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual e nós não podemos negligenciar o poder de Deus. Nós não podemos. Nós temos que crer. Deus criou os céus e a terra. Jesus era o verbo vivo que estava com ele lá na criação. Os três estavam lá. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Pela palavra do Senhor ele criou tudo que existe. Ele dizia haja e houve luz, houve separação das terras e das águas, houve a criação dos animais. Ele diz haja e tudo vem à luz. O Senhor traz à existência aquilo que não existe para nos abençoar. Deus é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso. Eu estou falando aqui para você do poder da oração,
Mas eles sabem em que posição que você está aqui, emocional. Situação de fragilidade espiritual. Ele sabe o que é que você tem que deixar aqui no altar essa noite, para você ir embora para sua casa de uma maneira diferente. Ele sabe como é que está o seu coração nessa noite. E eu vou dizer para vocês, ele sabe muito melhor do que qualquer pessoa que você pode imaginar. Ele conhece o seu caminhar. Ele sabe as lágrimas que você derrama no seu travesseiro quando você deita para dormir. Ele conhece o mais profundo do seu coração. E Ele tem nessa noite para nós algo especial. Você crê? Ele não quer somente nos ensinar o poder da igreja que ora, porque o poder está em mim, está em você, está no orarmos juntos. Mas Ele quer te amar poderosamente essa noite. Ele quer derramar sobre a sua alma cura, paz, alegria. Ele quer derramar sobre você nessa noite graça e misericórdia, poder para vencer. O Senhor quer derramar sobre a sua vida nessa noite a unção que despedaça todo jugo. Decanta lá, baixei, decanta lá, nai. Oh, yala baixei, decanta, elenehai, yala baixei, decanta lá, nai. O Senhor quer derramar sobre a sua vida o fogo, o calor do Espírito. Sinta queimar seu corpo nessa noite, seus ombros, a sua coluna. O Senhor levou sobre si, decanta lá, baixei, decanta lá, nai. Todos os seus pecados, as suas iniquidades, rei, alabaxei. Não existe mais escritura de dívidas contra você. O Senhor já rasgou na cruz do Calvário. O Senhor despojou principados e potestades. E pelo sangue de Jesus, e pelo corpo que foi ali rasgado naquela cruz do Calvário, pelo poder que foi manifestado ali, o Senhor levou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades foram levadas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E esta é a grande salvação. O pecado não terá domínio sobre nós. A tristeza não terá domínio sobre nós. A depressão não terá domínio sobre nós. O medo não terá domínio sobre nós. Oh, yalabaxê, decanta lanai, yalabaxê, decanta erenehai. Atribua à igreja a glória e a força ao Senhor. Não atribua a glória e a força ao seu medo. Não atribua a glória e a força ao governo. Não atribua a glória e a força ao coronavírus. Não atribua a glória e a força ao desemprego. Não. Ai, mas está faltando tudo. Glória a Deus, vamos adorar em espírito e em verdade. Mas você não sabe essa minha situação. Espírito Santo sabe, independente da sua situação, você vai rasgar o seu coração e não as suas vestes, porque Deus, Ele quer os nossos corações quebrantados e contritos, porque o que move o coração de Deus, não é o cabelo penteado, não é a roupa que você veste, não é o seu batom, o seu perfume. O que move o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito, um coração que se derrama na presença do Senhor, um coração que clama por Ele, que chama por Ele, que crê que Ele é Deus e que tudo Ele faz, que atribui glória e força ao Senhor. Nós somos o povo de Deus e nós atribuímos glória e força ao Senhor. Ao Senhor. Você atribui glória e força ao Senhor? Vamos atribuir glória e força ao Senhor. Eu quero que você vá comigo em Salmo 24. Oh, ai, ela baixei de canta, ela toca nos espíritos com a tua doce presença. Oh, 24, vai lá, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Estamos vivendo guerras individuais, estamos vivendo guerras coletivas, e juntos, individualmente, enquanto igreja, orando, nós vamos resplandecer a luz do Senhor sobre essa terra. Nós vamos resplandecer a luz do Senhor sobre essa terra, porque o Senhor, Deus dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, que cavalga por ti. Ele vai na tua frente e Ele quebra as correntes, Ele quebra, Ele revoga decretos em teu favor. Ai, Luciana, tem um decreto de morte sobre alguém da minha família. O Senhor revoga decreto de morte de alguém da sua família em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder de vida e ressurreição. Há poder de vida e ressurreição. Foi Ele que criou o seu parente, foi Ele que criou. O sopro de vida está com Ele. O sopro de vida está com Ele. Vamos crer até o fim. Vamos crer. Nós estamos lá numa campanha de 14 dias. Hoje é o 7º dia. Em Salmo 91, Isaías 53. Por cura, salvação, libertação e livramento. Nós temos um monte de testemunhos de gente que estava na UTI, entubado, e que hoje já está de alta. Que já está em casa. É o poder da igreja que ora juntas, em concordância, comprando as causas uns dos outros e declarando que não, Satanás, não vai levar. Declarando o reino, o governo e o domínio do Senhor sobre essas vidas. Declarando salvação, cura e libertação. O nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. É infinitamente mais. O que eu estou falando aqui, Ele é capaz de fazer muito além. Muito além. Você crê? Você crê que o seu coração, que a sua oração pode mover a mão de Deus? Porque o Senhor quer contar com você. O Senhor quer contar comigo. Mas o Senhor quer curar você antes. O Senhor quer que você deixe nessa noite aqui, ó, nesse altar. Aqui, ó. Todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda tribulação do seu coração. Tudo aquilo que tem aprisionado você numa esterilidade espiritual, você vai deixar no altar essa noite. E você vai sair dessa igreja hoje, deste culto, tendo recebido graça, poder para vencer, poder para guerrear, poder para assumir a sua posição em Cristo. A sua posição em Cristo não é de coitadinho. Não é de coitadinho, tadinho de mim, não. A sua posição em Cristo é de filho e filha. Que conhece o Pai que tem. Que vai orar assim, que vai declarar assim, que vai abrir a boca e vai profetizar assim. Sem medo. Porque os covardes não herdarão o reino de Deus. É com ousadia, é com intrepidez, é com coragem. Porque é isso que Deus tem para nós. Nós somos... Eu creio que nós somos os últimos missionários da época da Era da Graça. Porque eu creio mesmo que Jesus está às portas. Eu creio mesmo que Jesus está às portas. E nessa noite, o Espírito está dizendo para a igreja: sejam como as virgens prudentes. Sejam como as virgens prudentes. Sejam como as virgens prudentes. Ele está te chamando, igreja. O Espírito está te chamando. Seja como as virgens prudentes. Vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos nos lavar no sangue do Cordeiro. Vamos nos santificar pela palavra de Deus. Vamos crer na palavra de Deus. Vamos mudar a nossa posição. Vamos tirar essas vestes sujas. Essas vestes que tem escrito medo, incredulidade. Tudo isso que tem aprisionado a gente, vamos deixar. Porque o Senhor vai colocar uma roupa nova em nós essa noite. Uma armadura nova. O Senhor vai nos ajustar, vai nos alistar. O Senhor vai nos atrair a sua graça. O Senhor vai nos atrair a sua presença. O Senhor vai nos atrair a adoração. Já adoro na igreja, Luciana. Não, o Senhor quer que atrair
oração todos os dias na sua vida, na sua casa, para você estar em oração permanentemente, em oração incessante. A igreja primitiva, quando os fariseus tentaram destruir os apóstolos lá e prenderam o apóstolo lá na cadeia, a igreja estava em oração incessante por ele. E as cadeias dele foram removidas. E ele teve a liberdade sobrenatural decretada por Deus. Então a igreja tem esse chamado de estar em oração constantemente. E ninguém precisa ver. Quem precisa ver é Deus. Tá bom? Quem precisa saber é Deus. Então se posiciona, igreja. Se posiciona, porque o Espírito está falando com você essa noite. O Espírito Santo está te chamando essa noite. Você crê? E quando nós vamos lá para Hebreus 4,16, para acabar, depois eu vou orar. Hebreus 4,16 diz assim. Deixa eu achar aqui o Hebreus. Peraí. Então, o que o Senhor está falando conosco? Olha lá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que na onde você está, que a sua forma de caminhar daqui para diante, agrade a Deus de uma maneira diferente. Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 16 que o Senhor, os olhos do Senhor percorrem a terra, procurando aqueles que são fiéis. E os fiéis da terra são a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Você já imaginou os olhos do Senhor correndo na terra e Ele achar em você um motivo de alegria, você fazer Deus sorrir com a sua fidelidade? Porque Deus é fiel, Ele é fiel. Mas nós temos que desenvolver a fidelidade a Deus, amém?